Mas agora sim eu quero conversar com o Luca Bassani para a gente arrematar as informações que são importantes para você ficar por dentro de tudo no início do nosso 3 em 1. Fala, Luca, como é que foi esse dia de transição do governo americano? Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Realmente hoje foi um dia histórico, o primeiro encontro entre Joe Biden e Donald Trump após as eleições. O presidente atual dos Estados Unidos recebeu o presidente eleito no Salão Oval, na Casa Branca. Eles não responderam às perguntas da imprensa, mas garantiram que essa transição será suave e que é neste momento importante uma reconciliação de toda a nação para que o país possa progredir. Inclusive, Joe Biden, num tom um pouco mais descontraído, disse a Donald Trump, bem-vindo de volta, considerando que é um encontro histórico, poucas vezes visto na história, entre um presidente incumbente e um presidente eleito que já foi presidente da República. Obviamente que durante os próximos dias, novos ministros do governo Trump serão anunciados e nós já conseguiremos ter uma ideia de como será esta nova gestão. Lembrando que ontem Elon Musk foi anunciado em um novo departamento da governança estratégica do governo, e nós obviamente continuaremos acompanhando todas essas declarações, lembrando que agora eles seguem as portas fechadas dentro do Salão Oval, conversando sem nenhum tipo de jornalista presente. Obviamente que depois alguns informantes devem passar adiante aquilo que foi discutido e nós voltaremos com atualizações. Ô Luca Bassani, conta pra mim, onde você está hoje? Hoje eu estou aqui na fria cidade de Montreal, antes de voltar para casa. Eita. Amanhã já falo com vocês diretamente da Alemanha. Quantos graus está fazendo aí em Montreal? 3 graus, Evandro. Eu tô até de luvas aqui, você consegue ver, ó, porque tá a mão bem gelada. Deus Pai Todo-Poderoso. Deus me livre. Pensa num trem que, olha, que não dou conta desse frio desse tanto. Valeu, Luca Bassani. Bom retorno para você. A gente vai se falando por aqui. Bom, o que foi, Piperno? Montreal é uma cidade linda e o Luca, provavelmente, ele está muito próximo dos lagos. Esse palácio, se eu não estou enganado, é um palácio sede do governo de Quebec. Daqui a pouco, se a temperatura baixar mais, dá para patinar. De tanto que vai congelar. Vamos falar um pouquinho sobre essa transição de Joe Biden e Donald Trump. Imagem rara, como mencionou o Luca Bassani, do encontro de ambas as lideranças, o que está agora e o bastão que será passado para Donald Trump. O que a gente pode esperar desse governo de transição, Gustavo Segré? A primeira questão é uma reunião histórica, porque devemos lembrar que a última reunião entre um presidente que saía com o presidente que entrava foi Barack Obama com o Donald Trump. Na época em que o Biden ganha, não teve essa reunião. O Trump não recepcionou o Biden, não participou da ata da assunção do presidente novo, e era uma tradição que durante 155 anos foi feita e nunca tinha interrompido essa possibilidade. Então me parece bem, ele agradeceu dizendo: Joe, obrigado pela recepção. Então acho uma ótima demonstração de civilidade e democracia. Alan Gani, porque durante as eleições, né, houve muita troca de farpas entre o Partido Democrata e o Republicano, principalmente entre os candidatos, mas o que a gente percebe é que o pragmatismo toma conta nessas horas, né? Exatamente. Esse rito é bastante importante, embora seja protocolar, mas demonstra a civilidade da democracia norte-americana. Donald Trump deve fazer um governo muito voltado para os Estados Unidos, para a questão imigratória, que não é simples, imigração ilegal, e também para a economia. E, principalmente, não vai escalar conflitos geopolíticos mundo afora. Seu Zé Maria Trindade, você acredita que essa imagem que estamos acompanhando deveria também ser propagada ou até mesmo, digamos, refeita com outros personagens de outros países sempre que há uma transição de poder entre partidos que são muito opositores, como o que acompanhamos ali nos Estados Unidos? Eu acho que deveria ser obrigatória. Eu me lembro aqui da fase de transição, no início não existia uma obrigatoriedade, e aí, depois de Fernando Henrique, decidiram colocar em lei a transição. Então, aqui no Brasil, há uma regulamentação para a transição. O governo que sai é obrigado a nomear indicados pelo governo que entra, né? Porque a nomeação não é só para ganhar salário, não é isso. É porque existem algumas funções que são típicas de funcionários públicos, em que não funcionários não podem ter acesso. Então, um funcionário público ele pode, por exemplo, ter senhas para entrar em banco de dados e tal. Então, aqui no Brasil, já houve a regulamentação da transição.
A transição, ela existe legalmente, ela é instalada e o grupo, né, não é o que entra, que toma posse, mas o grupo dele tem acesso aos dados. Então, quem entra já vem com novas normas. Agora, eu queria te dizer, transmitir uma experiência que eu tenho de observação. Sempre que há uma união nacional, uma unidade, é positivo para o país, em todos os países. A gente vê aqui, eu tomo esse exemplo, logo depois do impeachment acontece uma união, porque o impeachment não é só um fim de um governo, mas é a formação de um novo. E esse novo governo tem que ser muito amplo, porque é preciso aprovar no Congresso. E depois de um impeachment, o Brasil tem uma arrancada de desenvolvimento exatamente por essa união. Então, eu acho que mais do que uma cultura, deveria ser uma obrigação, uma exigência legal que os presidentes fizessem pelo menos esse gesto. E você, o que acha, Piperno? Remate. Eu acho que isso é civilidade. Agora, é uma pena que 4 anos atrás não tenha ocorrido isso. Foi um deslize que tomara que jamais volte a ocorrer na importante, fundamental democracia americana.